Bom dia! Bom dia, Rosa, bom dia, Rúbia. E aí, Xande? E aí, Fabrício, tudo bem? Oi, Fran. Bom dia, Jéssica. Oi, Jaque. Começando com Fernanda Abreu. Oi, Silvia. Oi, Cris. Eu acho o máximo essa Fernanda Abreu. Tem muita galera aí que não vai saber quem é, porque ela, enfim, dá outra onda, assim. Oi, Rosana e Amanda. Maia, tudo bem? Bom dia. As super yoginis, Maia e Amanda. A Fernanda Abreu, ela fazia parte daquele grupo Blitz, da década de 80, surgiu entre 80 e 86 ali. E tem várias músicas dançantes, assim, foi o rock popular brasileiro, né? Muita galera que sabe o que eu tô falando. E a Fernanda, ela despontou, assim, pegou essa linha bacana aí do pop. Oi, Maria. Oi, Karen. E ela tem essa levada dançante, assim, eu acho bacana, acho bem legal. Oi, Rafa. E Mirella, tudo bem? Oi, Úrsula. Bom dia a todos. Então, se vocês querem algo dançante, procurem Fernanda Abreu. Vamos começar, então? Muito bem. Então, os nossos créditos, nós estamos lendo, hoje é o terceiro dia já, A Caverna na Neve, da editora Lúcida Letra, a história da Jetsuma Tenzin Palmo. E ontem nós paramos no meio do capítulo, né, do segundo capítulo, quando ela está contando a história, a Vicky Mackenzie está contando a história da Tenzin quando ela era criança. E aí vocês viram, né, o perrengue que ela passou quando criança, assim, sempre doente, sempre toda tadinha, né, super mal, assim. E aí a ideia é saber o que aconteceu na adolescência dela. Então hoje eu acho que o capítulo termina, se não me engano, contando um pouquinho da adolescência. E aí vamos ver quando é que ela vai para tal da caverna. Então ontem nós paramos que ela contava, Tenzin contava que ela não notava que ela era pobre, né? Que ela não tinha grana, tal, uma vida financeira escassa, assim. Mas aí ela cresce. Tenzin Palmo cresceu e se tornou uma criança bonita. Ainda magra, mas com os mesmos olhos azuis enormes. A cabeça careca deu lugar a uma cabeleira cacheada castanho claro. De fato, ela era tão atraente ao olhar que mais tarde insistiram em pendurar uma foto dela naquela idade em seu mosteiro na Índia. Queriam perpetuar a imagem dela bonita, né? Foi a primeira vez que ela ficou bonita na vida, tadinha. Cheguei ao meu auge aos 3 anos de idade, depois foi ladeira abaixo. Ela ri. Ela brigava com o irmão, a quem idolatrava, seguindo-o nos inúmeros trotes que ele inventava. Eu costumava ficar vestida como que para a noite de Guy Fawkes, não sei o que é, sentado imóvel na calçada por horas. E uma vez ele me fez abordar estranhos em Hampstead Heath e pedir dinheiro para passar de ônibus para casa, dizendo que nossa mãe nos abandonara. Eu tinha um irmão também, tenho um irmão, o Everton, que sempre me fazia essas coisas assim, fazia eu passar por essas cenas, né? Eu era o lento da família. Ele sempre dizia que foi ele que me colocou no caminho da tigela da mendicância. Ela gostava de suas escolas, de suas duas escolas, a escola primária de Tisdale Street e o Liceu John Howard, cujo lema de Virgílio era singularmente adequado. Eles podem porque pensam que podem. Era boa aluna, ainda que não extraordinária, indo bem em inglês, história e testes de QI, nos quais sempre pontuava alto. Então era uma pessoa mediana, né? Normal. Isso não significava que eu seja necessariamente inteligente, apenas que tenho o tipo de mente que sabe fazer testes de inteligência. Eu me lembro que uma vez, quando na escola, isso aí lá pela 4ª série, eu acho, isso já faz bastante tempo.
E aí eles aplicavam esses testes na gente, né? Naquele período, assim, coisa mais necessária. Eu sempre fui contra esses testes, até hoje. E aí elas mandavam a gente seguir a linha, assim, e eu ficava olhando a psicóloga, acho que era na época, do SOI, né, que tinha, e eu saía fora da linha propositadamente, assim, né? Saía completamente fora da linha, voltava, assim, só voltava para baixo, ia para cima, nunca andava na linha. E ela ficou olhando aquilo, assim, disse, esse cara tem problemas sérios de coordenação fina, né? Não tinha, não ia seguir na linha, porque era óbvio que tu estava um tracejado. Onde é que tu vai desenhar? Pelo amor. Então, eu já era revoltado. Isso eu tinha, acho que, sei lá, 10 anos, 12, 11. Tudo bem. Invariavelmente também ganhava o prêmio de progresso anual, louvor que ela também recusa. Basicamente significava que você tinha feito o seu melhor, o que no meu caso não era verdade. Eu não me empenhava em absoluto na escola, porque fundamentalmente não achava as matérias muito interessantes. Contudo, como seria de esperar nessa história, era na arena espiritual que os acontecimentos mais interessantes tinham lugar. E aí, viu, Jaque, né? E hoje projeta hospitais, é verdade. É que era... Ah, falou a favelada ali, né? Aí, amando. Mas tá bem. Mas é uma coisa assim. A escola tá falida, gente. O sistema de educação, assim, tá completamente falido. É uma pena que seja assim. Eu já falei nos cursos, né? Por que surgiu a escola tradicional, né? Da era industrial. E nós estamos fazendo isso há 200 anos. 200 anos, 300 mais ou menos. É totalmente falido, assim. Não faz nenhum sentido. Teria que se reinventar completamente, mas precisa ter peito para isso. Contudo, como seria de se esperar nessa história, era na arena espiritual que os acontecimentos mais interessantes tinham lugar. Lee era espiritualista, Lee é a mãe dela, né, lembro? E toda quarta-feira, às 20 horas, os vizinhos apareciam no número 72 da Old Bethnal Green Road para a sessão semanal. Costumávamos sentar em volta de uma enorme mesa de mogno, proveniente de uma mansão, com pernas do tamanho de troncos de árvore. E uma das vizinhas, que era médium, entrava em transe e recebia mensagens de guias espirituais. Lembro de uma noite em que minha mãe fez uma piada sobre os espíritos não serem muito fortes e eles aceitaram o desafio. Os espíritos pediram à verdureira, uma mulher de cerca de 115 quilos, para sentar em cima da mesa. Em seguida, ergueram tudo, aquele móvel enorme e pesado, e o fizeram flutuar ao redor da sala com a verdureira empoleirada. Então imagina, né, a cena, né? Uma mesa flutuando pela sala. Tivemos que correr para os cantos para sair do caminho, recorda Tenzin Palmo. Ela nunca duvidou da autenticidade do que acontecia. Era na casa dela. Ela sabia que não havia alçapões e que ninguém era pago. Ganhei muito com aquelas experiências, continua. Não há como alguém me dizer hoje que não existe consciência após a morte, pois tenho muitas e repetidas provas de que existe. Não é uma crença, é um conhecimento, uma certeza. Também aprendi que existem muitas dimensões de existência absolutamente reais, das quais normalmente não estamos cientes. E por causa das sessões espíritas, conversávamos muito sobre a morte em nossa família de uma forma muito positiva. Discutimos do que se tratava e o que acontecia depois. Era um dos nossos principais tópicos de interesse. Sou imensamente grata por isso. Muita gente evita pensar sobre a morte, e a maioria tem medo dela. Se você não tem, você remove um fardo pesadíssimo de sua vida. Aqui você já, quem acompanhou a história lá do Buda pela visão de Jisnahan, que é um mestre zen vietnamita, né? Vai ver um momento em que o budismo ele se bifurca, assim, né? Aqui é o tibetano, tá? Uma visão tibetana, a visão dela já, mesmo de criança, mas é uma visão tibetana. Ela como mestra tá consolidando aquilo, né? Dando aval para aquilo. Então tem uma diferença ali de relação, assim, o que acontece após a morte, né? Tem uma diferença bastante grande e decisiva, assim, no budismo. E então vai mostrando, são formas. Aí eu vou dizer, mas o budismo ele muda, sim, ele muda, não a sua essência, ele vai manter a sua essência, vocês vão ver ao longo do livro, mas ele se alterna de acordo com o local em que ele floresce.
Então ele floresce no Japão, no Vietnã, na Birmânia, que é totalmente Theravada, é totalmente outro. No Tibete, ele floresce de acordo com as coisas que estavam acontecendo no período. O budismo, quando chega no Tibete, ali já estava impregnado o Bon, né, que é um budismo de 15 mil anos antes do Buda ainda. Então ele já tem 17.500 anos, né, de que tem relatos, que tem material, que tem, né, eu já falei para vocês que eu já estudei, né, tem muito material sobre isso. Então é uma linha mais xamânica, assim, mas não é essa que a gente conhece hoje, xamanismo de terra, assim, né, dos elementos da terra, muito ligado a isso. Então o budismo ele vai mudando essa essência de acordo com o local onde ele floresce, mas é o mesmo budismo. Tá? Vocês vão ver que o cerne permanece igual, exatamente igual. Para mim, a morte é a próxima etapa, uma outra abertura. Fizemos muitas coisas no passado e na morte estamos a caminho de um futuro infinito. Isto causa muito menos ansiedade quanto a esta vida, pois ela é vista como uma pequena gota em um grande lago. Assim, nesta vida você faz o que realmente precisa, o que precisa fazer e todo o resto não importa, pois você provavelmente já fez antes ou então vai fazer no futuro. Isso dá uma sensação de espaço e esperança. Quando a gente tem essa sensação de continuidade, dá mesmo, né? Se a gente está aqui, uma questão de continuidade. Desde tenra idade, no entanto, Tenzin Palmo mostrou sinais de uma mente penetrante e de uma natureza altamente questionadora. Qualidades que levaria consigo por toda a vida. Ela jamais seria uma crente fácil. Eu não gostava do modo como o espiritismo fisgava as pessoas, de um jeito que elas não largavam as coisas nem seguiam adiante na vida. Aquelas sessões espíritas tornaram-se o centro da existência de nossos vizinhos, aumentando a fixação deles. Eu também achava que, no geral, as pessoas faziam perguntas estúpidas, ela disse. Não chegavam nos temas profundos que eu achava que realmente importavam. Em sua maioria, estavam interessados em bater papo com os parentes mortos. Pessoalmente, achava que era um desperdício do tempo e do conhecimento dos guias espirituais. Eu também acho. Os temas que preocupavam a jovem Tenzin Palmo eram precoces e profundos. Também eram curiosamente budistas. Eu não saberia dizer com essas palavras, mas o que me interessava era como ir além do dilema de voltar constantemente e ter que experimentar vez após vez o sofrimento inerente de nossa existência. Foi a mesma pergunta que o Buda se fez. Né? Um incidente particular, eu vou contar uma história. Uma vez eu estava numa praia, foi em Jurerê, eu acho, faz muito tempo. E eu me sentei para praticar, faz muito tempo, há uns mais de 15 anos. E eu sentei para praticar, frente ao mar. E eu me fiz essa pergunta. E aí entrei em meditação. E eu retornei 6 horas depois. É impressionante o que se vê. Foi um baque tremendo quando tu tem contato com a compreensão, assim. Foi assustador, assim. Como eu não tinha um mestre na época para me orientar, eu entrei num pânico total, assim. Foi desesperador, porque tu vê a formação das coisas, assim. Então ali foi assustador. Depois eu fui encontrar mestres, né, que me mostraram como lidar com as práticas de meditação. Mas foi difícil. Um incidente particular da infância ilustra perfeitamente como sua mente funcionava. Eu tinha uns 13 anos e estava voltando para casa com minha mãe depois de visitar uma tia e um tio. Ela lembrou. Tivéramos uma noite muito agradável e estávamos esperando o ônibus. Sentada na parada, tive um lampejo súbito. Todos nós iremos morrer, e antes disso, todos nós também vamos envelhecer e provavelmente ficar doentes. O mesmo lampejo que o Buda teve, né? Lembro de observar o ônibus a passar, as luzes acesas e as pessoas dentro deles rindo e falando, e pensar, elas não sabem, não veem o que vai acontecer. Falei para minha mãe que a vida era realmente muito triste por causa do que tínhamos que passar. E minha mãe, que tivera uma vida realmente terrível, lutando para criar os 2 filhos, com uma saúde incrivelmente péssima e tantos problemas financeiros, respondeu, sim, claro que há muito sofrimento na vida, mas há coisas boas também. Claro, né? Eu pensei, ela não entendeu. Há coisas boas, mas subjacente a tudo está o fato do envelhecimento, doença e morte. E isso anula todas as outras coisas.
Então isso aí é um pensamento dela quando criança, né? A gente sabe que não anula, né? Mas ela ainda estava num processo preso a uma dualidade. Mas as pessoas não conseguiam ver. Elas eram tão indiferentes. Eu não podia entender por quê. Elas não entendiam que essa situação em que todos nós estamos presos é terrível. Eu sentia de verdade e realmente nas profundezas do meu ser. Disse ela com grande sentimento. No entanto, visto que ninguém entendia do que eu falava e apenas achavam que eu era incrivelmente sombria, parei de discutir isso. Curiosamente, o que estava preocupando a jovem do East End de Londres era exatamente o mesmo tema que havia incomodado o jovem príncipe Siddhartha na Índia em 560 anos antes de Cristo. Quando ele deixou seu palácio protegido e se deparou com um homem doente, um velho e um cadáver. Então vocês lembram da história, né, que eu contei do Thich Nhat Hanh? Essas visões desagradáveis tiveram um impacto tão chocante em sua sensibilidade que ele abandonou sua vida fácil e privilegiada, indo em busca das razões por trás da condição humana, com todo o sofrimento concomitante. Lembro que ele sai do castelo com Shana, né, várias vezes, e aí encontra essas situações. Depois ele desenvolve as 4 nomes verdades, o caminho óctuplo, baseado nesses temas assim. Depois de muitos anos vagando, testando e experimentando os vários métodos espirituais oferecidos, ele finalmente encontrou sua resposta sobre a árvore Bodhi, em Bodhi Gaya, onde em profunda meditação rompeu as barreiras da ignorância e atingiu a iluminação. Então ele atingiu o Nirvana. Ao fazê-lo, tornou-se Buda, que significa o plenamente desperto, e deflagrou uma religião que viria a inspirar milhões que tentaram emulá-lo através dos séculos. Mas eles estavam basicamente no Oriente, então estava lá, né? Ninguém sabia disso ainda. Havia, porém, uma outra questão a preocupar Tenzin Palmo, aquela que moldaria a razão de ser de todo o curso de sua vida. Era a própria pedra de toque do budismo. Eu queria saber como nos tornamos perfeitos. Desde pequena eu tinha a convicção de que na verdade somos inatamente perfeitos e temos que ficar voltando vez após vez para descobrir nossa verdadeira natureza. Eu sentia que de alguma forma nossa perfeição ficara oculta e que tínhamos que deixá-la exposta para descobrir quem realmente somos. Então o Buda também fez essa pergunta, por que nós, seres humanos, ele se faz a pergunta quando ele desperta, né? Por que nós, seres humanos, com tamanho potencial, usamos tão pouco do nosso potencial, usamos de forma limitada a nossa forma completamente ilimitada de potencial? Porque nós nos prendemos aos aspectos mundanos, ao ego, ao orgulho, ao egocentrismo, e a gente fica preso nisso, achando que isso é a vida, né? Não, eu tenho que me sobressair como um ser incrível, o ser das mídias agora, né? O ser do não sei o quê. E tu fica preso nisso, nessa rodinha do hamster aí, do samsara, e tu não entende o que é o todo. A pergunta é sempre assim, ó, é sempre como se cria isso, como se desenvolve isso, ou onde é que está esse depósito que a gente chama no budismo de Alaya Vijnana, como é que eu acesso esse depósito? Como é que eu consigo eliminar todas as minhas fraquezas, a ignorância, a raiva, o medo, para atingir meu potencial máximo? E potencial máximo não é um potencial cognitivo. Como é que surge o potencial cognitivo? Entenderam? Como é que surge a inteligência? Como é que surge tudo isso? E aí as pessoas acham que atingir o potencial de conhecimento, o potencial cognitivo. Não é isso. Como se faz isso? É isso que a gente busca na meditação, né? A origem de tudo isso. E aí tu tá com a semente, tu tá com a semente primordial, já pensou isso? É sensacional. Enquanto tu estiver buscando essas coisas superficiais, assim, tu vai ter uma vida superficial. Simples. Obter a resposta para o resto foi mais problemático. Ela perguntou aos guias espirituais. Em primeiro lugar, perguntei, existe um Deus? E eles disseram, definitivamente não achamos que exista um Deus no sentido de uma pessoa, mas, em última análise, sentimos que existe amor, luz, inteligência. Isso me soou bem. Então fiz a pergunta número 1 da minha vida. Como nos tornamos perfeitos? E eles responderam, você tem que ser muito boa e muito gentil. E eu pensei, eles não sabem. Ela era um pouquinho arrogante, né? Eles não sabem. Nesse ponto, perdi completamente o interesse no espiritismo como um caminho, ela disse. A seguir, ela recorreu ao sacerdote local, o padre
Hetherington, de quem gostava pelo fato de ser alto, ascético e com um ar de monge. Ela ia ocasionalmente à igreja anglicana local e com Lee, apreciando a arquitetura pseudo-gótica. Ele respondeu: bom, você tem que se tornar boa. E você tem que se tornar boa e tem que ser gentil. A mesma resposta que deram os espíritas. E eu pensei, não é isso. Claro que é, né? Claro que você tem que ser boa e gentil, é a base. Mas perfeição, isto é outra coisa. Depois ela vai descobrir que perfeição, na verdade, precisa ter uma coisa antes que é sabedoria. Se não tiver compreensão e sabedoria, a perfeição não serve para nada. Eu conhecia muitas pessoas boas e gentis, mas com certeza não eram perfeitas. Era algo mais. O que era o mais? Era isso que eu queria saber. Ela disse com a voz adquirindo a urgência que sentia quando criança. O cristianismo, sua religião da criação, nunca teve qualquer ressonância para Tenzin Palmo. Na verdade, colocou mais dilemas do que soluções. O problema fundamental era que ela não conseguiria acreditar na ideia de um Deus como um ser pessoal. Para mim, ele parecia Papai Noel, disse ela. Também lembro de ficar particularmente intrigada com os hinos. Eu costumava cantar na escola. Todas as coisas brilhantes e bonitas, todas as coisas grandes e pequenas, todas as coisas sábias e maravilhosas, o Senhor Deus fez todas elas. E ao mesmo tempo eu pensava, bem, então quem fez todas as coisas sem graça e feias? Pensamento que todo mundo tem, né? Não é natural. Era mesmo como os hinos da colheita, louvando Deus pelo sol e a chuva. Nesse caso pensei que Deus também devia ter trazido a seca e a fome. Ao que parece, Tenzin Palmo estava enfrentando o problema da dualidade, bem e mal, trevas e luz, grande e pequeno, procurando uma resposta que transcendesse os opostos. Bom, aí dualidade é uma coisa um pouco mais complexa de eu explicar aqui em um minuto, gente. Mas basta dizer que a dualidade é uma criação da nossa própria mente. Porque não existe longe e perto, não existe alto e baixo, não existe preto e branco, não existe isso aí. Existe conforme uma descrição da nossa própria mente para entender os opostos. Mas não existe os opostos. O momento que eu vejo alguma coisa, que eu percebo alguma coisa, esse objeto ele não está separado de mim. Ele não é uma criação do mundo, ele é uma criação da minha mente. Eu consigo entender isso. Mas uma hora a gente pode aprofundar isso. Mas quando surge o objeto, surge o sujeito. Isso é fundamentalmente importante no budismo, porque quando surge isso, existe o conceito de vacuidade no budismo. Existe que aquilo que eu criei é uma criação da minha mente. E aquilo que eu criei é uma coisa vazia, vazia de si própria. Ela não tem consistência inerente a ela, sozinha. Então é mais complexo para explicar aqui. Ela seguiu olhando, procurando alguma coisa. Não sabia o quê. Quando tinha 13 anos, tentou ler o Alcorão. Tentou mais uma vez entender o cristianismo. Eu me identifico muito com ela, porque eu fazia essas coisas. É uma coisa maluca, assim. Ele permaneceu um enigma. Aos 15 anos foi fazer yoga, e por meio disso foi introduzido ao hinduísmo. Aquilo, de certo modo, a satisfez, mas apenas até um ponto. Mais uma vez o empecilho foi Deus. O problema é que todas essas religiões baseiam-se na ideia de um ser externo. Com que nosso dever de alguma forma é propiciar e entrar em contato. Então ela queria estudar a mente. E isso simplesmente não tinha nenhuma referência interna em mim. Se é significativo para você, certamente funciona. Então não se nega a existência de Deus, não é isso. Ela está buscando a mente. Né? Você precisa acreditar. Em primeiro lugar, você precisa acreditar nesse ser transcendente e ter um relacionamento com ele a fim de fazer qualquer progresso. Se não acredita, como eu, no caso dela, não vai adiantar, ela explica. Lembro de entrar numa discussão com minha futura cunhada, que era bem amiga da família. Ela era judia e argumentava que Jesus não era o Filho de Deus, levando o argumento dela adiante. Cheguei ao ponto de que não havia um Deus. Para mim, foi uma tremenda revelação. Sim, é exatamente o que sinto. Adolescente, ela voltou-se para o existencialista, lendo Sartre e Kierkegaard Camus. Eu também li. É impressionante, eu me identifico demais com ela. De modo muito superficial. O problema aqui, ela descobriu, era que apesar de fazerem todas as perguntas certas,
e afirmar o problema da condição humana, eles não apresentavam respostas. Claro, porque eles partiam para o lado do niilismo. Né? É inegável totalmente a existência de um Deus criador, mas também os existencialistas passavam para o niilismo. Ela continuou procurando alguns existencialistas para o existencialismo e outros para o niilismo. Ela continuou procurando. Na escola, um professor leu para os alunos 7 anos do Tibete, o livro de Heinrich Herder. Vocês viram esse filme, né? Com o bonitão, aquele lá, o Brad Pitt, né? Eu já vi umas quantas vezes, é um baita filme, né? 7 anos no Tibete. Sobre sua viagem para a Terra das Neves, que é o Himalaia, né? E sua amizade com o Dalai Lama. E Tenzin Palmo maravilhou-se com a existência daquele mundo. É um baita filme. E quando ela tinha uns 9 ou 10 anos, viu um programa, claro que quando ela leu esse livro, era o livro, né? Não é o filme com o Brad Pitt. Né? Que a gente está falando de uma criança, ela tem 66 anos hoje, então isso aí foi há 50 anos atrás, né? Mais de 50 anos. E quando ela tinha uns 9, 10 anos, viu um programa sobre os templos da Tailândia. Em um templo havia um friso retratando a vida do Buda. Ela virou-se para ali, para a mãe, e perguntou quem ele era. Ele é algum tipo de deus oriental? Né? Não se tinha ainda ideia de quem era Buda naquela época, assim. Respondeu a mãe. Não, ele viveu e tem uma história como Jesus, retrucou Tenzin Palmo, né, quando criança, com convicção. E de fato, né, algo como Jesus, assim. Era só uma questão de tempo até ela descobrir exatamente que história era essa. E aí a gente termina o capítulo de hoje. Que amanhã o capítulo vai ser o amanhecer, encontrando o caminho. Aí ela vai encontrar o momento em que ela se depara com o budismo. Impressionante, né? Eu tive meu primeiro contato com o budismo também quando eu tinha uns 8 anos de idade. Tinha uns amigos. Ela está com 76 anos. A Carolina corrigiu, ótimo. Eu tinha um amigo que eu ia muito lá. Assim, passava todos os finais de semana lá até os 12, 14 anos mais ou menos. E ele era japonês. Ele era japonês mesmo. E então a família dele tinha todo essa culto, assim, né? Tinha todo um altar do Buda. Eu ficava impressionado com aquilo. Né? Nunca tinha visto, né? E aí eles começaram a me falar sobre isso. E ali... Né? Então, imagina. Uma criança gringa, italiana, criada no meio dos italianos, indo para a igreja. De repente, algo completamente... Há 30 e tantos anos atrás, 35 anos atrás, o budismo ainda estava florescendo. Ninguém falava nisso, não existia isso. Né? Mas eles, por serem naturais, né? do budismo japonês, do Zen, aí eu tive esse contato, assim, fiquei, o que é isso? Fiquei impressionado, assim, com a forma como eles lidavam, assim, muito legal, muito bacana. Então é isso, amanhã a gente continua a Caverna na Neve, que os méritos, vamos ver aqui música, a gente estava ouvindo aqui a Dance com a Fernanda Abreu, terminamos com ela sábado, ok? Que os méritos desse nosso encontro, dessa nossa prática, se expandam e toquem a todos. E que nós possamos nos tornar o caminho iluminado. Gente, printem a tela e mandem, coloquem nos stories, convida o pessoal, porque é uma prática isso aqui. Isso é uma prática, né? Contemplativa, mas é uma prática. E aí convidem as pessoas, vamos difundir isso aí, ok? Manda esse aviãozinho que tem ali, tá bem?